noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e que possamos agradecer também a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais um aprendizado, que no lar de todos vocês tenha muita luz, muita paz, muita harmonia e que possamos cada vez mais evoluir através das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a leitura será do Livro dos Espíritos, questões 107 a 111 será lida pela Gisele e as questões 112 a 113 será lida pelo Sérgio. Eu espero sinceramente que a espiritualidade possa colocar no coração de todos vocês o aprendizado necessário para evoluirmos na nossa trajetória material e espiritual. Que Deus abençoe a todos. Olá! Prosseguiremos com o nosso estudo no Evangelho no Lar, com a escala espírita descrita por Allan Kardec das categorias de espíritos. Nessa parte, nós veremos os espíritos de segunda ordem, ou os bons espíritos, das questões 107 a 111. As características gerais desses espíritos: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão em razão com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo alguma de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se tornam dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não são movidos nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nas épocas de superstição e ignorância, fizeram deles divindades benfazejas. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. Quinta classe seriam os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e os proteger. Mas seu saber é limitado, seu progresso se cumpriu mais no sentido moral
do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos sábios, os que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não encaram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada formam o seu caráter distintivo. Sem terem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento sadio sobre os homens e sobre as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem não respira senão a benevolência. É constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais do que os outros aptos para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e cuja alma desligada é bastante desprendida dos laços terrestres para a compreender. Mas se distanciam daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para nela cumprirem uma missão de progresso e nos oferecem, então, um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos a categoria, a organização em categorias dos espíritos de acordo com a sua evolução espiritual. Os espíritos de segunda ordem, então, são considerados os espíritos bons, os espíritos que podem ser chamados de espíritos protetores, porque possuem um grau mais elevado de adiantamento intelectual e moral. Lembrando que alguns têm mais acentuado o conhecimento intelectual e outros o conhecimento moral. E também tem aqueles que já conseguiram alcançar graus mais elevados de entendimento em todos os campos, onde prevalece o amor. Primeira ordem, espíritos puros. Questão número 112. Caracteres gerais. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Questão número 113. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar nem provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. É para eles a vida eterna, que realizam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona passada numa contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus,
cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam suas missões: assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. É para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Como vemos, esses espíritos, eles são iluminados, são superiores, já atingiram um patamar de perfeição, e essa perfeição permite que eles nos ajudem até muito mais, né? São mensageiros, são verdadeiros apóstolos de Deus junto a nós, nos ajudando à evolução, e é um caminho que ansiamos perseguir e percorrer para chegarmos nesse mesmo patamar evolutivo e assim também podermos ajudar nossos irmãos mais necessitados. São luzes nesse universo estelar que nos ajudam sempre. E são mensageiros de Jesus também, mensageiros evangélicos, cumprindo esse evangelho maravilhoso, essa herança que Jesus nos deixou. Que Deus abençoe a todos na sua luz infinita. Que assim seja. Vamos finalizando assim o nosso evangelho de hoje, com a leitura dessas questões, e que possamos refletir cada vez mais dentro da nossa vida o que podemos fazer pelo nosso próximo, o que podemos fazer por nós mesmos diante de tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia. Que o amor sempre prevaleça e que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.